O que o analista fica ouvindo são significados, né? Significação e significados, porque é o que a pessoa está falando. Mas o que ela está falando está sendo produzido por alguma coisa que não é visível, que não é fácil de achar, exatamente. O que está sendo, o que aparece de frente é fácil, você está ouvindo aquilo, a pessoa está falando, então, mas ele diz assim, isto que está sendo falado está sendo produzido através de alguma coisa que está lá atrás. E para ele é o significante. Ele ainda não falou, mas é o significante e a estrutura que está produzindo esse diálogo, esse discurso. É produzido por um conteúdo libidinal. O que é um conteúdo? O que é uma pulsão libidinal? Então, quer dizer, ele diz assim, há um impulso que mexe com o significante e produz a fala. Que ele fala que é esse labirinto aí que está, né, coordenando essa fala. Quais são os conteúdos libidinais, né, vamos dizer assim, sexuais, vamos fazer uma tradução de libido para sexo, que estão por trás desta fala? Não exatamente um porquê, é mais um como ele fala, mas o que é que está impulsionando isso? Um desejo de entender, um desejo de falar, um desejo de expressar alguma coisa. E ele diz, todo esse conjunto é um conjunto pulsional. Alguma coisa impulsionando isso. Um impulso libidinal de tentar compreender, por exemplo, o seu pai. Este conteúdo que está lá sendo impulsionado é que nos interessa. Que ele que coordena como nós estamos falando. Nem por que falamos e nem o que falamos, mas como falamos. No meio aparece lá alguma coisa, ou alguma coisa que deveria aparecer desaparece, ou ela vem, mas ela vem na ordem errada. Algo falha. Na hora que falha, mostra alguma coisa do inconsciente. Essa máquina pulsional. Ela usa os significantes, mas existe alguma coisa impulsionando isso. Tá? Então ele fala assim, tem alguma coisa lá, né? Alguma coisa que já foi pré-montada. Veja, ele fala assim, o interesse, o desejo, a apetência, são todos sinônimos, né? Interesse, desejo, apetência, que prende o sujeito em uma significação, quer dizer, faz ele falar alguma coisa, leva a investigar-lhe o tipo, o molde, a pré-formatação no registro das relações instintivas. Tá traduzido errado aqui, são relações pulsionais, onde esse sujeito aparece correlativo do objeto. Quer dizer o quê? Como é que eu me ligo ao objeto pai, por exemplo, quando eu estou falando do meu pai? Eu me ligo a ele de uma forma pulsional e já mais ou menos pré-formatada. A fala do Schreber, por exemplo, expressava significações da homossexualidade que ele não podia assumir. A hipótese do Freud, Lacan confirma, ele diz assim, havia uma homossexualidade que há em todos nós, inconsciente. Lembra da hipótese do Freud dizendo assim, parece que o Schreber não conseguiu saber exatamente a diferença entre homem e mulher. Né? Ele ficou em dúvida, ele ficou no meio do caminho. Muito provavelmente, nesse trecho, Lacan vai ser muito claro nisso, vai dizer a figura de um pai muito castrador, muito violento, muito forte, pode fazer com que a criança não consiga traçar essa diferença. Mas quando este pai exagera nessa lei,
O pai é a lei e a mãe é o amor, vamos dizer mais ou menos isso. Quando o pai exagera nessa lei, que era o pai do Schreber, era um cara duríssimo. Ele diz assim, isto domina e não dá espaço para o outro, para o oposto disso. Esta é uma outra possibilidade, ele fala também no texto. Como este pai é grande demais, eu não consigo mais acessá-lo. Aí ele diz que no surto psicótico é isso que acontece. Esse pai desaparece, quem é que vem aparecer? Uma mulher desconhecida. Desconhecida, que é essa mulher que ele assume dizendo assim, né? É a mulher de Deus, é a mulher que vai ser copulada para criar uma nova raça. É uma coisa louca. Mas é uma identificação com a mãe também toda esquisita. E um equilíbrio entre essas duas figuras. Quando há isso é uma teoria, tá, gente? Ninguém tem certeza de nada. Mas é bastante comum ouvir no diálogo, né, tanto de neuróticos quanto de psicóticos, de que havia uma figura dominante, seja o pai, seja a mãe. Alguém que domina e alguém que desaparece. O que desaparece? Porque não sobra, vamos dizer, espaço pulsional para lidar com essa figura. No caso da neurose, ele vai dizer assim, gera uma baita confusão. Tá certo? Mas a pessoa não pira. Ela apenas fica confusa, mas ela não pira. No caso da psicose, na hora em que essa figura, que é meio confusa, surge alguma coisa que faz a pessoa pirar. Por exemplo, o Schreber, que de homem vira mulher. Não é uma dona de casa, é uma senhora muito bem comportada. Não, é uma super mulher que vai copular com Deus. Né, que vai ser inseminada pelos raios e percebe? É louco, né? Um troço. Sim. Como não tem ali alguma coisa consistente, dá essa. Né? Nós capturamos, vamos dizer, todos esses modelos, dia e noite, homem e mulher, no nosso imaginário. É abstrato, porque na hora que vai para o simbólico, como é que eu falo sobre isso? Como é que você vai simbolizar isso? Isso não está, por mais que o mundo seja o mesmo para todos nós, cada um tem um mundo registrado dentro de si. Então, as minhas pulsões, elas mexem comigo de uma forma e eu acabo falando sobre isso de um determinado jeito. Nosso motor é um motor pulsional, é isso mesmo. Que não é a mesma coisa que de dizer que é um motor sexual, mas é quase, tá? A libido seria a energia básica, ela vai alimentar as pulsões. Por que ele é sexual? Porque ele nos dirige ao encontro do outro, tá certo? E sempre que eu encontro o outro, não importa de que forma seja, mesmo pensando, mesmo estando próximo, mesmo abraçando, mesmo, vou exagerar aqui, matando o outro, não importa, é um contato sexual, porque é um contato que vai em direção ao outro. Essa é a sexualidade do Freud. A sexualidade do Freud não tem nada a ver com genitalidade, vou sempre investir nisso. Sexualidade é uma modalidade que vem depois. Sim. Mas sexualidade é como é que eu recebo o outro e como é que eu ajo com o outro. Ele vai dizer para nós, o Édipo é o primeiro modelo sexual de relação com o outro que nós obtemos. Por isso que ele diz que o Édipo, e o Freud é muito claro nisso, ele diz assim, é o primeiro modelo de formação do inconsciente. Para ele não tem identificação. Ele diz assim, eu sei que se fala muito de identificação, você mesma falou, né? E é muito comum no campo da psicologia, da psicanálise, falar de identificação. Ele diz assim, não, para mim, identificação é outra coisa. É intersubjetividade, como é que eu estou nesta conexão com os outros. Muito próprio, né? Isso é muito... Então não há como dizer assim, isto é idêntico a outra pessoa. A partir do momento em que você começa a ter, né, como ele fala aí, o contato, né, com o mundo através do Édipo,
isso começa a ser montado de uma maneira muito própria, muito exclusiva. Então você não vai pegar o fenômeno e jogar fora, mas você não vai dar o valor que os outros dão, você vai dar um valor que isto é sinal de alguma coisa. Ele não tem valor em si mesmo, mas ele tem valor para indicar algo. Sim, exatamente. Né? Um índice e um signo. Ele fala a significação é outra coisa que um índice e um signo, que você tem que fazer recuar, de certa forma, para poder encontrar o que é que está, né, por trás disso. Ou seja, não há nenhuma significação do lado de fora que não seja produzida e não esteja ligada a um significante, ou a vários. Vamos dizer assim, o tijolinho da construção é o significante. Isso é a grande importância para esse texto que é sobre a psicose, né? Ele diz assim, alguma coisa faltou, tem um buraco ali, algo que compromete essa estrutura significante. Aparentemente, veja, o fato dele dar nome do pai não quer dizer exatamente o pai biológico, tá? Sim. É alguma coisa ligada a esta questão de uma ordem e uma organização. Ele não conseguiu fazer alguma coisa que permanecesse com as coisas ordenadas. Exatamente, é isso. É algo muito especial que nos neuróticos está presente e nos psicóticos falta. Falta numa determinada condição muito especial que, na hora em que o camarada tem uma questão com o mundo, com as relações, com a intersubjetividade, a falta desse troço bagunça tudo. Algum grau de falta todos nós vamos ter, mas ele diz assim, no caso do psicótico, esta falta realmente se torna lá algo importante, faz um buraco. Não, são funções, são maneiras de encarar, funções que organizam esse conjunto significante. De ser, por exemplo, uma avó que faz o papel de um pai, né? Uma avó que dá as regras, que dá a lei, né? Ela faz a função paterna. Era melhor que fosse um homem, era melhor que fosse o pai? Não sabemos. Quanta gente tem pai e mãe tudo direitinho como Schreber teve e virou na batatinha, então. Até porque estamos aqui na intersubjetividade. Como eu vou entender o que está acontecendo comigo. Não tem uma regra básica, não tem. Pode estar tudo presente, tudo certinho, tudo no lugar, né? Aquela mãe atenciosa, aquele pai cuidador também, né? Que estabelece a lei e tal. E a pessoa entender tudo errado. Né? Não quer dizer. De novo, ele insiste, não adianta olhar para o fenômeno, não adianta olhar para o lado de fora. Se você conseguir que a pessoa fale, não importa o que ela fale, há uma chance de você conseguir capturar aonde é que esta falha pode estar localizada. É uma chance. E aí, se ela está localizada, você pode, né, começar a fazer perguntas e explorar um pouco mais para ver se esse desequilíbrio que aconteceu ali pode ser de novo equilibrado. Então, ele fez provisório, ou ele fez fora do tempo, não exatamente que faltou, mas alguma coisa ali não funcionou corretamente. Essa é a hipótese. Aí ele diz até desse outro analista que tem um caso, descreve um caso parecido, né? Com o caso do Schreber, e ele fala, e ele se enrola na hora de explicar porque ele não tem esse conceito do significante. Então ele diz que é o nome do pai porque é um identificador que remete à função paterna. Então, ele está dando o exemplo, ele já falou desse cara, lembra o cara que
tem um amigo e meio que usa esse amigo como pai, e aí aparece uma moça, e ele começa a paquerar a moça e tal, e aí ele deslancha numa psicose. Para o Lacan, o caso é do tal do Catan, né? Que é parecido com o nome do Lacan, mas é um outro que escreve esse caso. Para o Lacan, o que ocorre nesse caso, né? O fato da menina pela qual ele se apaixona ser filha deste amigo que tem a função de pai, sinta incestuoso. Então esta fragilidade, porque não é irmã dele, o cara lá não é pai dele. Viveu uma certa confusão na infância, o pai ia e voltava, tem uma história complicada com o pai. Então ele se apega nesse amigo, que era mais velho, como se fosse o pai dele. Mas não é o pai dele. E quando aparece a irmã, a filha, ele se apaixona por ela, mas ele acha que ele está cometendo um crime. E ele diz assim, aí deslancha a psicose. Quer dizer, ela já estava ali, já havia uma fragilidade. Há alguma coisa na psicose, né, que já vai determinar, de alguma maneira, esta fragilidade que pode ou não deslanchar. Não tem relação com a neurose. Pode ter sido o mesmo fato gerador de uma neurose? O fato de não ter um pai presente? Pode, isso também pode provocar uma neurose. Mas ou faz uma coisa ou faz outra, diferentes, né? Um sintoma neurótico, não, mesmo que tenha sido originado, né, por um fato semelhante, por exemplo, a ausência de um pai, né, ele não tem nada a ver com o fenômeno psicótico. O fenômeno psicótico é um fenômeno de fala. Veja, é aquela velha história. Talvez se o neurótico pudesse falar mais, ele não sofreria tanto. Ou seja, vai atingir de qualquer forma. Não tem como evitar que atinja a mente, o corpo, ou talvez até os objetos externos, né? Obsessivo, histérico ou fóbico. Vai atingir, mas não vai atingir com uma intensidade tão grande. Porque, de qualquer maneira, mesmo falando de outras coisas, já está mexendo em alguma coisa. Né? Ele fala aqui, inclusive, ele fala assim, né? Tem uma pergunta aí que não está sendo respondida. E ele fala, né? E para o neurótico, as questões estão colocadas. É aquele que duvida, lembram disso? Portanto, tem questões a serem respondidas. O psicótico não duvida, ele tem certeza. Será que está faltando para o psicótico uma pergunta, uma questão? Ele não esclarece aqui muito bem isso, tá? Ele passa para frente. Lá na frente ele vai falar um pouco mais disso, mas veja, se eu tenho dúvidas, eu tenho questões. Se eu não tenho, eu tenho certezas. Aí ele fala assim, talvez ele não tenha se questionado a respeito da função paterna. E aqui ele está fazendo diretamente uma referência ao Schreber. Tá? No próximo capítulo ele vai explorar, nós estamos no 3 aqui, esse capítulo encerra, no próximo ele vai explorar diretamente a questão do pai, como é que o Schreber interpretou o pai do Schreber, o pai dele. Ele não tem certeza, ele vai lançar hipóteses. Né? Ele diz assim, algo faltou. E será que é uma pergunta? Ele fala assim, sempre que queremos saber alguma coisa, fazemos uma pergunta. E sempre fazemos essa pergunta para alguém. Não ficamos fazendo essa pergunta no vazio. Então ele fala, o Schreber, ou ele não fez essa pergunta, tá? Ou ele ficou fazendo, de certa forma, a pergunta no tempo errado, no lugar errado. Como é que o significante é construído? Nós não percebemos isso, mas nós estamos o tempo todo perguntando para o mundo, para as pessoas, para as coisas, aquilo que a gente quer saber. Hoje, menos do que fazíamos no passado, porque tem muita informação pronta sendo jogada na cara da gente. Né? Esses vídeos da internet, especialmente TikTok, esses vídeos rápidos, né, de Instagram, eles estão estragando esse processo. Você não perguntou nada, mas começa a vir uma enxurrada de informação para você.
outro e vários assuntos diferentes, intercalados e misturados, com intensidades muito diferentes. Então, o tal do algoritmo do TikTok é um algoritmo para gerar essa confusão mesmo. Deixa a pessoa presa ali, porque ela diz assim, eu não entendi nada, deixa eu continuar vendo aqui para ver se eu entendo alguma coisa. A figura do pai do Schreber, né, que foi um cara muito destacado, né, estragou o Schreber, do pai que não é nada, né? Então ele fala assim, tanto aquele que se destaca demais, né, que é o grande homem, né, e aquele que não é nada, e não consegue fazer nada, não aparece para nada, não é, né? E ele fala assim, esses dois extremos parece que são figuras que vão mexer na função paterna. O Freud fala pra gente que o inconsciente não trabalha com o seu contrário. Este pai que deveria ser o pai provedor, né, o pai da segurança, o pai organizador, o pai dono da lei, né? De repente ele ou exagera nisso ou ele falta nisso. Tá. Algo acaba, né? Aí ele fala do tamborete. Você sabe o que é um tamborete? Ele fala, a maioria deles tem 4 pés. Ele tem 3 pés, mas alguns têm 3 pés. Ele fala, mas com 2 não vai. Não né? Existe um número mínimo de apoios que garantem o equilíbrio. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Nós temos poucas bases de apoio. Ao que ele está se referindo? A função materna e a função paterna. Ele está dizendo assim, esses são 2 apoios que, assim, se faltar um desses 2, a coisa complica. E não a função materna. Porque ele diz assim, a mãe, de certa forma, está sempre garantida. Porque a criança nasceu da mãe. Sim. E se a mãe não cuidou da criança, alguém fez esse trabalho e assumiu esse lugar da mãe. Sim. Então, a mãe, de alguma forma, ela tem que estar presente como função, porque senão o bebê não sobrevive. No caso do pai, ele diz assim, a coisa complica, porque ele não é tão necessário assim. Tá. Certo? E ele é necessário nesta organização, mas ele pode não estar presente. Né? Pode haver um pai que falta, ou até mesmo um pai que exagera. Fazer interdição sobre o desejo da criança sobre a mãe. Esta é uma das principais funções paternas. É quebrar esse vínculo que existe de exclusividade entre a criança e a mãe. Por isso que ele chama função paterna. Ele fala, alguém tem que fazer esse papel. De dizer assim, esta mulher não é sua. A primeira castração é exatamente essa. É a função paterna exercendo sobre a criança uma separação dela em relação à mãe. Ela está meio que confirmando alguma coisa que ele disse, né? Mas ele introduz aí a questão da rivalidade, que depois ele vai desenvolver bastante, né? Ele diz assim, a função paterna, se ela é exagerada, ela gera uma rivalidade exagerada, uma agressividade. Né? E isto pode impedir que esta função seja bem realizada. Né? Ou se ela não está presente da mesma forma, né? Então ele diz assim, pode exagerar de um lado, exagerar de outro. Né? E como é que ele aparece? Ele aparece numa confusão desta posição masculina. Falta uma referência para que a pessoa saiba que ela é ou que ela não é homem. Né? Por isso que ele fala de uma homossexualidade inconsciente. Provisoriamente, ele usa o imaginário, outra coisa que ele introduz aí nesse finalzinho interessante, ele diz assim, existe uma imagem de homem, de pai. Sim. Então o camarada usa essa imagem porque ele vê tanto outros pais, por exemplo. Ele vê outros homens. Mas ele não simboliza corretamente. O significante é a base do simbólico e não do imaginário.